Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da Maratona do Terapeuta Conindu. E hoje é uma aula muito especial, porque a gente tem uma aluna convidada, a Bianca Anjos. Ela é aluna do curso desde a turma 5, tá? E tá sempre aqui com a gente, trabalhando, tirando dúvidas, tá sempre acompanhando o conteúdo Conindu, porque ela realmente internalizou a terapeuta Conindu que existe dentro dela. E não tinha pessoa melhor para eu convidar no dia de hoje, porque afinal de contas a gente vai falar sobre radiestesia radiônica, mesa radiônica aplicada à técnica do Conindu, gráficos radiônicos, atendimentos coletivos com a radiestesia e com o Conindu. Então eu vou trazer mais uma infinita gama de possibilidades para se trabalhar com a técnica do Conindu. E se você não sabe nada sobre radiestesia e radiônica, já adianto que essa live vai dar uma boa clareada sobre esses temas e vai dar ainda uma clareada maior sobre tudo que é possível você poder começar a operar à distância. Você na sua casa, no seu consultório, e o paciente lá na casa dele, no momento de trabalho, muitas vezes, porque agora a gente sabe que essa possibilidade é possível. Enfim, são infinitas possibilidades. Então, só lembrando que hoje é quinta-feira, a gente tem uma aluna convidada, estou muito ansiosa para trazê-la aqui. Boa noite a todos, boa noite, alunos, seguidores, sejam bem-vindos a mais uma aula. E vou convidar a Bianca aqui no Instagram, vamos achar ela aqui no Instagram, para a gente começar a falar, conversar com ela, já achei aqui, ó. Estou enviando a solicitação para ela. Estou chamando ela aqui na galera do YouTube também, que a gente também está transmitindo no YouTube. Ela já está aqui. Agora sim. Oi. Boa noite, Boa Bianca. Tudo bem? noite. Tudo certo? E com Conta você? pra gente qual o seu nome, de onde você fala, para as pessoas te conhecerem. Eu sou a Bianca dos Anjos, eu sou de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Bem longe, né? Só deixa eu colocar meu Bem fone longe. da microfonia aqui, que eu acabei esquecendo. Uhum. Peraí, vamos Bem ligar. longe e bem frio. Pronto, Bia, agora eu tô te escutando. Você está me escutando bem? Sim, estou. Então tá bom. Então vamos lá, Bi. E como que você se tornou terapeuta? Qual é a sua trajetória? Qual a sua história? Conta um pouquinho sobre você para as pessoas irem te Bom, conhecendo. em 2014, eu me formei em biomedicina aqui na Universidade Fevale, no Novo Hamburgo. Trabalhei por mais ou menos 3 anos em laboratórios de análises clínicas, fazendo análise de exames. E lá eu vi que eu não era bem aquilo que eu queria seguir. Porque eu estava tratando a doença e eu queria tratar a saúde. Uhum. E daí eu fiz a minha pós-graduação em acupuntura. Me especializei e daí, na acupuntura eu tive contato primeira vez no cone chinês, né, que é a mesma coisa que o cone hindu. E só que os professores não me ensinaram muitas coisas, assim, os colegas também não sabiam muita coisa, e eu fiquei meio receosa, assim, de fazer porque eu não tinha conhecimento, né, não tinha base. Estava só fazendo acupuntura, que eu me formei em 2018, e depois disso, daí na internet, eu vi um vídeo teu e se conectou comigo. Automaticamente, assim, eu disse, tá, é isso que eu quero, é isso que tá brilhando nos meus olhos. E nisso começou logo a pandemia, eu não estava conseguindo mais atender os pacientes presencialmente, porque eu fazia o atendimento na minha casa, então estava bem perigoso trazer mais pessoas na minha casa. E daí eu fiz todo o teu curso, e ali eu me achei que eu vi que eu podia ajudar muito mais pessoas, que eu podia ampliar a questão de ter eficácia maior ainda no tratamento das pessoas, atingir mais gente e o resultado muito mais rápido, assim, e atender ainda à distância, que era o que eu podia fazer naquele momento, ajudar muito mais pessoas. Então, hoje a minha menina dos olhos, assim, o meu chuchu. Tá. Então, é Ô, Bia, bem e você legal. começou assim como eu, né? Você fez uma faculdade na área da saúde. Eu fiz fisioterapia, para quem não sabe, sou fisioterapeuta formada há 10 anos, por incrível que pareça.
E assim como a Bia, eu sempre gostei da fisioterapia, mas eu não me brilhava os olhos, eu não via, assim, eu vi o resultado na reabilitação, mas eu não queria só aquilo. Então, como ela, eu decidi que eu ia fazer acupuntura porque eu queria tratar, né, a doença, mas focando na saúde, no bem-estar das pessoas, não só numa reabilitação e tchau, né? Não fiz talvez uma transformação do jeito que eu queria, né? Não que não seja importante esse trabalho, tá, gente? E na acupuntura, eu tive o mesmo impacto que a Bianca, né? Eu vi o Conindu, mas ao contrário dela, aquilo já me tinha sido visto na infância. A minha avó aplica o Conindu desde quando eu sou pequena. Então, a primeira vez que eu lembro da minha avó aplicando o Conindu em mim, eu tinha ido para a praia e eu voltei com os ouvidos cheios de água. E ela aplicou o cone e a sensação sumiu. Também tinha muita crise de rinite, sinusite, como toda criança tem, né? E a minha avó utilizou o cone em mim. Então, eu tive essa lembrança. E essa sensação que a Bianca traz, né, de vê-la na pós, mas ninguém fala muito sobre isso, nem entrar a fundo, é a sensação que muitos alunos que são acupunturistas chegam aqui no Corindu, né, falando de que, eu vi na pós de acupuntura, mas eu não sei mais sobre isso, eu preciso conhecer mais, ver mais possibilidades. Porque lá a gente aprende, pelo menos eu aprendi, não sei se a Bianca aprendeu dessa forma, mas que Conindu tira a cera de ouvido ou que Conindu limpa os ouvidos. Apenas isso. A gente não vê de uma forma aplicada aos chakras e nem o que a gente vai ver hoje, que é aplicada à distância. Então, para vocês verem que tudo é um processo, né? A gente vai criando consciência e vai passo por passo adentrando essa nova consciência, esse novo ponto de vista, né? E começando a olhar de uma perspectiva diferente. E, Bianca, você também aprendeu dessa forma, que tinha que ser só para limpeza de ouvido e pronto? Não te mostraram outras possibilidades? Exatamente isso, que só podia ser aplicado quando tu estava toda encatarrada, que tu estava com muita congestão nasal, uma atacada da sinusite, só podia fazer a limpeza de ouvido, só podia fazer uma vez por mês, não podia ficar fazendo toda hora, que só tirava cera, se desse coceira, dor, alguma coisa assim, tinha que esperar um mês para refazer o cone, que tinha que ter tamanhos diferentes do cone, tanto para criança quanto para adulto, a questão de formato de grossura, no caso, e de comprimento, né? Sim, tinha todas essas diferenças, assim, era um monte de... Mas nada indo para a leitura da metafísica da saúde, para a linguagem do corpo, aplicação nos chakras, nada disso. Uma das minhas professoras disse que era só para aplicar do lado do ouvido, onde tinha dor ou secreção, não precisava aplicar nos dois. Então, era bem estranho, assim. Até por isso que eu ficava mais... Sabe aquele negócio a pulguinha atrás da orelha? Tipo, tá, mas é meio estranho. Será que é por isso? E o porquê que é por isso, né? E como foi para... Então, se aproveitando que você falou tudo isso, eu acho que esse jeito que você recebeu a técnica é o que muita gente chega aqui no Conindu nas maratonas, nas jornadas, tendo como conhecimento. Como foi para você quando você assistiu, por exemplo, a primeira live, viu o primeiro vídeo, ou ingressou no curso, ver uma realidade completamente diferente, um ponto de vista que você nunca tinha visto antes? Como foi isso para você? Primeiro foi o uou, é tudo isso. Depois faz muito sentido, por causa que eu me lembro que naquela época ainda, eu acho que, se eu não me engano, eu estava atacada da sinusite. E uma das primeiras aulas no curso, tu falou das questões das vias aéreas superiores e adentrou um pouquinho do que era metafísica da saúde. Metafísica. E eu, é isso? E daí, tipo, se encaixou perfeitamente no que eu estava sentindo, no que eu estava passando, daí a chavezinha que ela deu uma giradinha já, sabe? E daí eu estava atendendo meus pacientes com acupuntura, daí eu fui ligando as coisas, faz todo sentido isso. E daí sim que eu fui cada vez mais buscando mais informações. mais coisa para entender mais ainda. Legal. E Bia, sabe o que eu percebo, né? Assim como você e assim como eu, quando o Conindu chega pra gente, ele chega com essa questão que a gente acredita, né? Foi que nem um comentário aqui que falaram assim, é verdade. Eu sempre ouvi falar que o Conindu era para tirar cera de ouvido.
As pessoas acreditam muito nisso, né? Que o Conindu, ele é feito para tirar cera de ouvido por tudo que eu falei nas lives anteriores, né? Da questão de quais foram as pessoas que trouxeram a técnica, né? Que vem dos nossos antepassados. Por exemplo, a minha avó, ela não tem um estudo aprofundado na linguagem do corpo, na radiestesia, nos chakras, né? Ela não tem uma coisa aprofundada para poder ter mais base para falar sobre aquilo. Então, para ela, é aquilo que foi ensinado e pronto, acabou. E quando, gente, assim como a Bianca, quando a gente vê que existe mais possibilidades, a gente tem o caminho fácil, que é igual a Bianca teve, né? Nossa, é tudo isso, realmente faz sentido, as fichas começam a cair. Mas a gente também tem o caminho difícil, que é o questionamento, a objeção, quebrar um padrão de pensamento ou de crença que está muito impregnado na gente. E isso é completamente normal, porque é só através, deixa eu só puxar minha perna aqui, é só através do conhecimento que a gente tem, né, e que a gente vai adquirindo, vai estudando, que a gente consegue realmente montar os nossos próprios conceitos. E hoje a Bia está aqui, por quê? Porque a Bia é uma das alunas que ela estuda muito o Conindu, mas ela tem os próprios conceitos de aplicação dela. Ela foi buscando alternativas que mesclassem com o estilo dela de trabalhar. No entanto, que antes, eu lembro que quando a gente fez um encontro ao vivo, você falou de um paciente bem específico para mim, para eu te ajudar a entender melhor sobre o que estava acontecendo com ele. E tanto para ele quanto para você foi uma incrível descoberta, né? Que ele descobriu um tratamento muito efetivo no Conindu e você descobriu que o Conindu podia fazer muito mais pelas pessoas do que você imaginava. Então, esse tipo de resultado, né, esse tipo de transformação é muito importante quando a gente traz uma quebra de algo que a gente não acredita. Por isso que eu trago os alunos. Porque não sou só eu falando daquilo que eu acredito, né? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivencio. São mais pessoas vivendo da mesma experiência. E a Bianca pode, né, falar para vocês, não sei se também ela quer contar um pouco sobre esse caso do paciente, para vocês verem como foi interessante as descobertas que ela teve com esse paciente, os insights que o paciente teve também, tudo num atendimento que a princípio era presencial, né, Bianca? Por conta do Sim, era presencial. Não era tão evidente, não, a pandemia não estava assim no auge do negócio, né? Se você quiser contar, puder contar. Sim, claro, com certeza. Esse paciente, eu estava atendendo ele mais ou menos há uns 8 meses já, com acupuntura. Ele veio para mim porque ele tinha enfisema pulmonar, não era fibrose, era um enfisema mesmo, num grau avançado, onde ele já estava precisando de fazer cirurgia, e ele não queria fazer a cirurgia. E eu comecei com a acupuntura, que eu faço acupuntura japonesa, além da chinesa, mas nele eu estava fazendo a japonesa. E eu fui fazendo as acupunturas, que ele vinha uma vez por semana, a cada 15 dias, mais ou menos, porque por questões financeiras mesmo. E nisso foi reduzindo aos poucos a questão do pulmonar dele, que ele tinha dificuldades para respirar. Nas primeiras sessões ele chegou completamente ofegante, tinha que esperar ele se recuperar um pouco. Ele era um senhor de 60 e poucos anos. Uhum. Tinha histórico de ser fumante, mas ele já tinha parado há alguns anos. E foi indo. Daí nisso, eu tinha começado a fazer o teu curso e eu resolvi fazer uma limpeza de ouvido nele numa das sessões. Eu pedi autorização dele, ele autorizou. Ele adorou. Daí, na próxima sessão, eu disse para ele, fulano, eu vou fazer uma limpeza de chakras em ti. Vou te dar de presente, porque tanto tempo já que tu tá comigo, eu vou te dar de presente um alinhamento. Ele ficou feliz da vida, só que ele não sabia o que era o alinhamento dos chakras, porque ele era católico, a família dele era toda bem restrita, assim, pensava que isso era místico, e que eu ia fazer macumba, coisas assim com ele. Enfim, eu expliquei tudo para ele, que não era nada disso, expliquei o que eram os chakras, o que ele ia trabalhar, e ele aceitou. Eu fiz a primeira sessão de alinhamento dos chakras dele total. Eu fiz o alinhamento profundo primeiro. Uhum. E fiz limpeza nos pulmões dele também. Tá. Naquela sessão, ele estava
uma questão de falta de ar, assim, ele estava numa melhora de 70%, mais ou menos. Naquela sessão, ele chegou a 90%. Ele disse, Bi, eu podia sair correndo. Eu fui caçar, meu genro ficou para trás, porque eu não tinha mais falta de ar, eu estava super bem, parecia um guri. Deu, uou, tudo isso. Deu, tá, e como é que estava a tua questão de sentimentos? Porque tu tinha me relatado que tu estava bem chateado com questões familiares tua, até durante a sessão tu relatou imagens e coisas que tu estava vendo deles. Nossa, aquilo ali me mostrou o que, que eu estava sentindo, que era a questão com meu pai, que eu tinha muitas mágoas com meu pai, com a minha mãe, mas principalmente com meu pai. E, se eu não me engano, com um irmão dele, que ele tinha muito rancor guardado. E aquilo ali estava afetando já a vida dele com a esposa e com as filhas. Isso também era uma das questões que a gente tratava de vez em quando. E tá, tudo bem. Passou mais alguns dias. Eu voltei lá para fazer o atendimento de novo, que eu estava fazendo na casa dele, porque ele estava com pânico de sair de casa, por causa da pandemia, por causa do Covid. E daí, naquela outra sessão, a gente tinha se passado, né? Tinha feito só acupuntura, daí depois eu entrei com o cone de novo. Porque eu senti que ele tinha dado uma caída de novo na depressão dele, na questão do pânico. E lá eu fiz daí um alinhamento parcial dos chakras, eu não fiz em todos. Mas eu foquei principalmente no cardíaco e no plexo. E desde aquela sessão, ele disse que quando eu saí de lá, depois da sessão que ele dormiu, eu tirei o resto do peso que ele tinha no corpo dele. Ele não tinha mais nada, ele não teve mais dificuldades. O médico dele disse, eu não entendi o porquê, como tu conseguiu fazer isso, tu não vai precisar fazer cirurgia agora. Reduziu drasticamente teu enfisema. A qualidade de vida, a relação com a família dele melhorou muito. Até ele conseguiu pedir perdão para as filhas, conseguiu falar com irmãos. Então, trabalhou toda uma questão, tanto a física dele, quanto a psicológica, porque trouxe a consciência do que ele deveria de mudar, o que estava causando o adoecimento dele, que eu trouxe aos poucos durante as sessões, isso tanto para ele quanto para a própria família, porque como era dentro da casa deles, a esposa sempre estava junto em todas as sessões para ver o que eu estava fazendo, coisa arada. Então eu explicava para ela também, para ela fazer bastante sentido, apesar deles terem a cabecinha um pouquinho menorzinha, assim, questão de preconceito em relação a algumas coisas, mas eu fui desmistificando várias coisas que aliviaram e funcionou muito o tratamento. Até depois daquilo ali, ele teve alta, porque ele não teve mais sintomas nenhum. Então, ele só volta quando ele realmente precisa, quando ele tá, ele sente que a energia dele está mais baixa. Então, as sessões de uma vez por mês já tá bem mais espaçados, assim, tá bem. Você teve bons resultados. Sim. Então, para a gente reforçar aquilo que a gente falou ontem, né? Na live de ontem, a gente falou muito sobre o porquê o Corindu funciona para os tratamentos físicos e para os tratamentos emocionais, né? E a gente vê nitidamente que uma coisa está muito atrelada à outra por conta da melhora do paciente, né? Se o paciente tivesse só com um adoecimento físico e fosse para uma cirurgia, o aspecto emocional não iria mudar. E como o aspecto emocional não iria mudar, ele não iria melhorar da sua patologia. A doença, ela só entra num processo de cura quando há um processo de transformação e ressignificação, que é aquela frase que eu li para você no livro das Mãos de Luz, né? O qual, para curar a mim mesmo, eu preciso me transformar primeiro, me conhecer, né? O autoconhecimento, a consciência cura as pessoas, né? Não são as ferramentas. As ferramentas, elas são mediadoras de consciência, né? Então, o Conindu, ele é um mediador de consciência, porque ele transforma uma energia e através da análise que o terapeuta Conindu faz, da chama, do resíduo, até mesmo nos atendimentos à distância, né? A pessoa cria uma facilidade de criar a consciência no paciente.
Mas também eu ressalto, vai muito de você, terapeuta, criar essa consciência. Porque se a Bianca tivesse toda essa ferramenta, né, transformadora na sua mão, mas ela não tivesse a habilidade, o recurso de mostrar para o paciente que não é nada místico e que não é nada religioso, né, que não tem nada a ver com nenhum desses aspectos, o paciente muitas vezes ia perder de se beneficiar de algo que poderia mudar ou transformar um padrão vibracional, até mesmo aspectos da sua vida. Então, a gente precisa também adquirir essa habilidade. E eu sou uma professora, e a Bianca vai falar isso para vocês, que eu pego muito no pé dos alunos, porque precisa desenvolver a consciência. Eu sempre falo, somos nós que desenvolvemos a consciência dos nossos pacientes. Somos nós que desmistificamos a técnica, somos nós que condicionamos pessoas a um novo nível, uma nova realidade. Se vocês não souberem fazer isso, vocês não terão sucesso no atendimento de vocês. Porque todas as terapias, não só o Conindu, dependem de um nível elevado de consciência. O primeiro nível é pedir ajuda. Já começa ali você tirando o seu ego e pedindo ajuda para o seu terapeuta, né? E Bianca, falando dos atendimentos à distância, para você era super novidade trabalhar com radiestesia, não era? Sim, até eu tinha conhecimento, porque minha mãe ela é terapeuta, mas eu não entendia bolufa nenhuma de mesa. De nada. Ela tinha as mesas dela lá, e para mim aquilo lá era outro mundo. Mas eu sabia que existia energia, eu sabia que dava para enviar energia, até por causa que eu sou reikiana desde os 12 anos de idade. Então, eu sabia que tinha alguma coisa assim, mas a questão da mesa, propriamente, eu não entendia nem nada. Até no início, assim, eu ficava com as colas tudo em volta, assim, ficava lendo, e eu, tá, mas será que é isso? A questão da radiestesia mesmo, o Pedro tá respondendo na minha mão, me lembra até que eu te perguntei, Emily, é assim mesmo? Ele tá me respondendo. Eu fazia perguntas para ele e ele respondia exatamente sim, que era sim, não, que era não. Mas foi bem interessante, assim, que ela me ampliou, até tem coisas assim, atendimentos que eu tive que me surpreenderam muito, na verdade, todos sempre me surpreendem. Por causa que, às vezes, eu vou lá, eu pendulo, faço um rastreio todo do paciente minutos antes de começar o tratamento propriamente dito, antes de eu abrir com ele. Uhum. E eu não entendo no que, tipo, eu faço uma anamnese do paciente antes, bem detalhada, para ver onde é que tá as questões, né? Para depois fazer a leitura do corpo junto com ele, para dar um norte para ele de onde é que ele deve ir. E às vezes eu cheguei assim a pontos de tá, mas por que isso? Por que esse cone que tá me pedindo? Eu queria tal cone, mas por que tu tá pedindo esse cone, sabe? Pendulando. E daí, quando eu ia falar para o paciente o significado do cone, o significado daquelas questões que foram trabalhadas na mesa, eles, nossa, como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe que aconteceu isso na minha infância? Como é que tu sabia que eu precisava de tal coisa, sabe? Para ver como é tão sutil a questão da mensuração da energia mesmo do paciente, que às vezes para nós terapeutas pode não fazer sentido nenhum, mas quando a gente fala para o paciente, cai a ficha deles na hora e às vezes eles, nossa, é isso mesmo, sabe? Realmente está acontecendo isso na minha vida, eu não estava conseguindo olhar isso. Aconteceu de eu atender um paciente de Porto Alegre, em que eu fiz toda a anamnese dele e durante o tratamento, eu percebi que ele era uma questões da infância dele relacionada ao pai dele. E ele não me falou absolutamente nada em relação a isso. Nada de Qual nada. Era a queixa dele? Ele chegou era só limpeza de ouvido. Era só limpeza de ouvido. À distância, tudo à distância. Beleza. E eu fiz todo um mapeamento dele e durante eu analisei as chamas, o lado esquerdo estava muito mais comprometido e eu disse, fulano, tu não tem mágoa de alguém do sexo masculino, assim, que alguma coisa aconteceu na tua infância? Porque eu pendulei
né? Mais ou menos a idade que tinha acontecido mais ou menos com 7 anos de idade. Emily, eu tava com a câmera aberta com ele, tá? E ele fez assim na cama. Tipo, como é que tu sabe que aconteceu alguma coisa comigo aos 7 anos de idade com um homem, que era com o pai dele? E daí, nisso, eu desarmei ele e veio todos os sentimentos à tona, a gente daí trabalhou esses sentimentos, assim, foi bem, bem legal, assim. Esse foi um dos casos. Já tratei uma moça que ela veio por questões de zumbido, por questão de rinite, para fazer mais uma. Naquele momento, ela queria tratar mais, fazer uma limpeza geral. E ela me comentou que estava frígida, e a gente foi limpando crenças limitantes. Eu trouxe a consciência para ela, o que significaria a frigidez, o que significava o corrimento, coisa arada. E ela até me relatou essa semana, Bi, desde aquele tratamento que tu fez para mim, eu nunca mais fui frígida. Eu consegui resolver isso e de uma maneira que não sei explicar. Então, é bem, bem legal isso. Já aconteceu N coisas. Um dos mais chocantes, assim, que até eu te comentei esses tempos, foi o do tratamento do Covid. O do Sim. Covid. O paciente estava 20 dias já internado no hospital. Quando eu fiquei sabendo que ele estava no hospital, ele estava na UTI, no quarto, mas ele foi transferido para a UTI para ser entubado. Sim. Quando ele foi, no primeiro dia que ele foi entubado, eu já comecei com tratamento com o cone, daí para fazer a limpeza. E no primeiro dia, a energia dele estava lá embaixo, estava em 3.000 Hangstons, e eu consegui já aumentar para 6.000, 7.000, na primeira sessão. Você já pôs ele no estado de saúde. Gente, sim, lembrando que isso que a Bianca está falando é sobre essa medição aqui, tá? Lá no curso, eu ensino os alunos a usar. Então, ela falou que ele estava baixo, ele estava vibrando 3.000. Então, ele já está, ó, virando aqui, tá torto, tá ao contrário. Ele estava aqui, ó. Tá vendo que tem a palavra doença? Aqui, doença. Ele está abaixo, né? Ele está mais, cadê para cá? Então, ele estava aqui, ó, vibrando aonde está meu dedo. Olha aonde estava o 3.000, para onde é 10, para onde é saúde. Ela falou isso, que a primeira aferição ele estava aqui, e depois ele veio para essa mediação, de doença para o estado de saúde. Certo, Bia, é isso? Sim, isso, certo. E daí, naquela noite, segundo a esposa dele, porque como ele estava entubado, ele não podia me autorizar. Quem me autorizou foi a esposa, né? A esposa. Isso. E daí ela disse que o médico informou que ele estabilizou. Da noite que eu fiz o tratamento, ele estabilizou. Eu fiz depois de 3 dias novamente, porque foi o que a mesa me permitiu. Eu tinha botado ele no gráfico já antidor, junto. E daí, na segunda sessão, ele teve uma melhora significativa, onde os médicos tentaram a primeira vez desentubar ele, porque ele já não estava mais tendo febre, ele estava reagindo aos antibióticos, daí eles tiraram ele no outro dia da intubação. Só que daí ele estava muito agitado. Ele estava com ânsia de querer falar, com ânsia de se comunicar, e daí ele acabava perdendo o fôlego de novo. E daí ele acabou sendo entubado novamente, mas por questão dessa ânsia. Quando aconteceu essa questão de desentubar e intubar ele de novo, eu falei com a família, eu falei com a esposa, e ela estava muito ansiosa. Ela estava nervosa com toda a situação, porque eles têm 2 filhos pequenos e coisa nada, eles são lá do Paraná. E eu disse, tá, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou fazer uma mesa coletiva, vamos colocar teu nome junto, vem fazer o tratamento junto, para a gente trabalhar essa tua ansiedade, para acalmar teus ânimos também, para assim auxiliar ele. E daí, naquele dia, eu fiz o tratamento com ela, no coletivo mesmo. Usando o Conindu? Ela se acalmou. Usando a técnica do Conindu, sim, tá. Sim, usando a técnica do Conindu. Somente a técnica do Conindu através da mesa radiônica.
De uma forma coletiva, tá, gente? De uma forma coletiva. Sim. Com várias pessoas ao mesmo tempo, só que com o mesmo propósito. Tá. E daí eu fiz o tratamento, ela dormiu super bem naquele dia. Eu esperei mais 2 dias e repeti o cone no esposo dela. E daí, na terceira sessão, o esposo dela estava estável novamente. Ele não estava mais tendo mais nenhuma reação. Os médicos começaram toda a preparação para desentubar ele. Só que, como ele já estava muito tempo entubado, eles resolveram, antes de desentubar, fazer uma tráqueo, para daí desentubar. Fizeram a tráqueo nele e desentubaram ele, e ele respondeu super bem. Isso ele ficou 20 dias, não, minto, 40 dias ele estava no hospital. E como foi tendo intervalos entre porque a mesa não permitia eu fazer eu ia lá pelo apóstolo, não pode fazer, só fica no gráfico. Tem que esperar o tempo pela mesa. Não, eu tinha que esperar. Eu tentava abrir e não permitia. Mandava só fazer reiki, mandar cromo, mas mais do que isso, ela não deixava, ela me bloqueava. Okay. Daí, quando ela me permitiu fazer a terceira sessão, que ele estava bem mais calmo, daí a gente tirou a tráqueo. No outro dia, que ele estava daí já começando a querer falar e coisa, começar a respondia por sinais. Daí eu perguntei para a esposa dele: eu posso continuar o tratamento agora que ele está acordado? Mas pergunta para ele, porque agora é ele que tem que me autorizar. Uhum. Ela explicou tudo para ele, coisa arada, e ele me autorizou. A mesa só permitiu fazer uma única sessão depois que ele acordou. E daí ela me comentou que ele não estava mais dormindo, porque ele ficou tantos dias dormindo que ele não queria mais dormir, que ele tinha medo. E eu comecei a fazer o cone nele, era umas 20 horas da noite, mais ou menos. Eu terminei lá pelas umas 9. Ele estava queimando bem lentamente o cone. E eu perguntei para ela em quanto tempo, como é que ele se sentiu. Em 15 minutos ele dormiu. Ótimo. E ele já estava em casa? Não, ele estava ainda. Era a última noite dele no hospital. Era a última noite. E ele dormiu, que nem um anjo, até o outro dia, pelo que ela me falou. E no outro dia ele saiu do hospital, ele estava já conseguindo caminhar com ajuda. Estava começando ele me mandou um áudio agradecendo, lógico, com dificuldades, mas ele já estava conseguindo responder. Então, para mim, aquilo ali foi muito gratificante em ver uma coisa que parece que foi um milagre. Dá para dizer assim que foi bem interessante, assim, foi bem legal. E você imaginava que você ia conseguir fazer tudo isso com uma técnica à distância? Nunca. Quando você começou a entender mais sobre radiestesia e radiônica, né? Que a gente dá uma introdução, a gente dá um curso disso lá no curso de Conindu, porque eu ensino os alunos a poderem trabalhar com essa ferramenta. Você imaginou que você ia ajudar tantas pessoas? Por exemplo, que é incrível, né? A maioria dos alunos falam, eu não acredito que estou fazendo tudo isso, que eu estou atendendo pessoas de outros estados, outros países, né? Estou ajudando pessoas que eu nunca imaginei que eu ia poder ajudar totalmente à distância e totalmente na nossa casa, né? É uma das facilidades de ter a ferramenta à distância, é essa facilidade, né, Bianca, de trabalhar em casa, de não ter que ter um consultório aberto, de poder ganhar mais, porque a gente ganha mais, né? Sim. E se cobra mais na mesa radiônica, nos atendimentos de placa, do que num presencial, porque é algo mais profundo. Vocês viram que a Bianca falou que teve um dia que ela trabalhou aí 2 horas para esse paciente, né? Ficou trabalhando na mesa, né? Sabendo quais eram as ferramentas. Depois eu vou mostrar para vocês o que é a mesa, para vocês entenderem quem é novo aqui. E essa possibilidade, ela amplifica muito o trabalho do terapeuta. E agora, em época de Covid, né? Até a Vera Lunardon colocou aqui, eu também tive um caso parecido. Eu atendi um rapaz com Covid entubado, né? Com Conindu e biomagnetismo, e depois de 42 dias ele foi extubado e hoje ele está em casa, tá? Então, é exatamente isso, é as possibilidades do Conindu à distância.
E a gente tem essas ferramentas ao nosso favor, né? Essa daqui é a mesa radiônica que a Bianca está falando há tanto tempo. É uma mesa o qual eu desenvolvi, né? Ela vai passar por umas modificações em breve, mas atualmente é essa. Ela foi inspirada em mesas que eu já trabalhava, mas também ela teve modificações que elas são seguidas para trabalhar no corpo físico e no corpo emocional. Então, tanto em pontos de dor, quanto nos chakras secundários, quanto nos 7 principais. E essa ferramenta, ela é sempre muito baseada no quê? Na radiestesia e na radiônica. Uma coisa não vai trabalhar sem a outra, né, Bianca? Que nem a Bianca falou assim, eu deixei o paciente no gráfico antidor. Né? O gráfico antidor é um gráfico que a gente também disponibiliza no curso, que tem uma forma de se trabalhar com ele, que a gente vai aliviando a dor do paciente, sessão após sessão. E trabalhar com os gráficos, que é isso daqui, ó. Eu até trouxe porque eu falei, precisa exemplificar, tem muita gente que é nova, que nunca viu, não sabe o que é, né? Deixa eu achar ele aqui. Esse, ó, é o gráfico antidor, certo, Bia? Isso mesmo. A gente pega um testemunho, então, por exemplo, o meu testemunho, colocamos aqui no centro desse gráfico, e aí a gente ceda a dor e tonifica a emissão daquele processo que você quer que aconteça. Então, pode ser feito dessa forma também. Então, os gráficos, a radiestesia, a radiônica, vem ajudando muito. E tudo isso é ancorado com o cone na técnica do Conindu. Por quê? Porque muitas vezes o Conindu, como ele é uma ferramenta de limpeza, transmutação energética, o que ele vai fazer? Ele vai limpar o padrão estagnado do paciente. Então, por que a Bianca teve tanto resultado com o paciente dela? Talvez se ela tivesse feito só radiestesia e radiônica, ela teria resultado? Sim. Mas como ela colocou o Conindu, ela colocou em prática uma transmutação de uma energia ruim, que é a energia da doença, a energia do Covid, uma energia que está estagnada, que não tem fluidez, que não tem circulação, né? Uma energia muito ruim que vai deixando a pessoa cada vez mais com a energia baixa, ainda mais, vamos colocar assim, a pessoa vai definhando aos poucos, é isso que o Covid faz, ou aos poucos ou de repente, depende do caso de cada pessoa. E aí ela trouxe uma limpeza dessa energia e deixou a facilidade do corpo se recuperar ancorada com gráficos que trabalhassem a dor física. Então, dentro da radiônica, só explicando assim brevemente o que é radiônica, a radiônica é essa combinação de gráficos incríveis, de tudo isso daqui, desses gráficos também que tem na mesa, esse, tudo isso daqui é radiônica. E esses gráficos, eles são fundamentados e formados através da questão da geometria sagrada. Ele tem cálculos matemáticos. Para se formar esse número antidor, existe um cálculo matemático, né, ou um cálculo radiônico, para que esses números melhorem, né, o aspecto doloroso das pessoas. Como também tem um outro gráfico, que eu acho que eu não tenho aqui, que chama alta vitalidade, que tem outros números, que vai ajudar em outros processos. Cada gráfico tem a sua geometria, cada gráfico é feito de uma forma, de um formato, porque ele tem o seu propósito. Então, existem infinitos gráficos. E lá no curso eu dou os gráficos que eu acho mais efetivos, porque eu acredito nas possibilidades. E sempre pensei, o aluno que trabalha com o Conindu, ele trabalha o quê? Dor física, dor emocional. Então, a gente precisa de gráficos que vão equilibrar isso. E através da radiônica, só da radiônica, a gente já tem uma emissão de tratamento. Então, se eu quisesse só pôr o nome de alguém aqui e deixar esse gráfico agindo para aquela pessoa até alcançar aquele objetivo, ia funcionar também. Mas quando a gente utiliza o Conindu, a gente a melhora do paciente, porque a gente transmuta a estagnação da energia e potencializa o tratamento, trazendo uma energia que está ali sem nada que a impeça de melhorar. E é por isso que o paciente da Bianca melhorou, porque ela usou muito do Conindu para fazer os processos de limpeza que eram necessários para o corpo físico, para o corpo emocional, para o campo vibracional do paciente. Então, a radiônica, ela vem ancorar o Conindu à distância do início ao fim. Até mesmo, né, Bia? Você usa bastante as placas radiônicas? As placas eu não uso tanto, mas eu uso mais a mesa mesmo. Você usa essa dos ouvidos? Às vezes eu uso. Às vezes. É que na mesa também dá para fazer o envio, né, de ouvido. Mas, por exemplo, a gente tem essa placa, que é a placa dos chakras,
que facilita muito a vida, porque agora vocês têm as costas para trabalhar, né? Então, quer dizer que a gente pode, nos casos de Covid, trabalhar as costas, porque você não viu, escutou que a Bianca falou lá no paciente de DPLC? Eu fiz uma limpeza pulmonar. O que é uma limpeza pulmonar? Vou pegar o boneco. A limpeza pulmonar que a Bianca fez presencialmente pode ser feita à distância, né, Bia? Porque você rastreia todo o pulmão do seu paciente com a técnica do Conindu, mantém onde a chama tem uma alteração muito severa, deixa queimar por mais tempo até que aquela chama se normalize, para que aquele paciente tenha uma melhora do quadro respiratório, porque você volta o quê? Tira as impurezas, aquilo que não está fluindo, a estagnação energética, vibracional, recupera um fluxo energético. Então, a gente fala que o Conindu é capaz de recuperar o fluxo de Qi, de Shui. Por quê? Porque ele restabelece o fluxo, trata também, restabelece o fluxo dos meridianos, sempre a favor de um fluxo favorável, um fluxo harmonioso e benéfico para o paciente, deixando a área ali circulando tudo ok, sem nada que impeça ela de fluir, ela tem mais chances de se recuperar. E aí a gente estimula o poder de autocura que o paciente tem, por exemplo, na placa, na mesa, nos gráficos, com afirmações, frases aclaradoras, com ajusta, harmoniza, equilibra, que é uma coisa que eu venho ensinando agora para os alunos do curso, porque são coisas que a gente tem a nosso favor e que dá muito certo. Só que hoje, gente, se vocês falarem assim, Emily, tem explicação científica para isso? Gente, eu não sei se tem. Eu sei que eu leio muito livro sobre radiestesia radiônica, e aquele livro que eu indiquei na live de hoje é um dos primeiros passos para quem quer se tornar radiestesista, ou trabalhar com radiônica, ou trabalhar com as duas coisas. Porque a gente precisa estudar, é uma nova forma de olhar, né? Tem que quebrar-se um padrão da medicina ocidental para uma medicina quântica, holística, vibracional, né? Então, ainda assim, estão se estudando muito sobre isso. Mas a gente tem relatos que funcionam 100%, como os relatos da Bia. E, Bia, conta pra gente como vem sendo as suas experiências na mesa, no coletivo. Porque eu sei que você está atendendo coletivamente as pessoas na mesa radiônica, com a técnica do Conindu. Então, na mesa Conindu, com o Conindu. E o que você vem notando? Vem dando certo essa técnica que a gente vem trazendo aí? Muito certo. As pessoas chegam a sentir na hora. Já teve atendimentos em que o paciente chegou a sentir o cheiro do cone. Eu acendi o cone e daí no final da sessão eu comentei qual que era o cone e a pessoa disse, nossa, eu senti o cheiro disso, parecia que estava aqui na minha frente. Tem pessoas que relatam uma energia passando muito grande, até dando um formigamento, que nem ontem eu tive um atendimento coletivo. É quarta-feira, né? Seus atendimentos é de quarta, né? Todas as quartas. E a pessoa me falou que ela começou a sentir um formigamento no início, que passou pelo corpo inteiro. Primeiro uma sensação estranha e depois ficou uma sensação gostosa, na qual ela se sentiu leve, se sentiu relaxada, deu aquele soninho gostoso. Teve pacientes que nem ontem eu fiz para tratamento para insônia. Um dos pacientes, ele estava trabalhando, mas ele sabia que eu ia fazer o tratamento, porque ele me autorizou, e ele disse que sentiu muito sono na hora que eu estava fazendo, porque estava trabalhando a energia dele, e depois ele dormiu que nem um anjo. Então, as pessoas sentem muito, e já teve relatos das pessoas sentirem, por exemplo, quando eu fiz uma limpeza de ouvido no coletivo mesmo, não somente no tratamento SOS, no coletivo, de sentir um calor nessa região, assim, parecia que eu estava lá mesmo com elas, então é bem legal, assim, e é legal tu ver a liberação da energia das pessoas no momento, sabe, que algumas espirram, algumas ficam bocejando, que é a liberação da energia, né? Algum tipo de expurgo, né? É um tipo de expurgo, então é bem, bem legal, assim. E as pessoas sentem alívio, às vezes não, sempre, na hora mesmo, e é imediato. Às vezes até uma tensão na cabeça. Esse tratamento coletivo que a Bianca está falando é uma técnica que a gente vem testando há algum tempo. Na verdade, eu nem coloquei nenhuma aula ainda no curso sobre isso,
Mas eu já fiz atendimentos aqui para o coletivo. Tem a Bianca e mais uma aluna testando a técnica e vai tendo muitos resultados. Então, em breve, ela vai estar bem embasada e fundamentada para os próximos alunos poderem estar trabalhando. E é uma técnica que ela tem um pré-requisito, não é para todo mundo. Então, por exemplo, vou fazer todos os meus pacientes numa sessão só. Não. O pré-requisito básico dessa técnica é todo mundo com as mesmas crenças, com o mesmo propósito, mas tem que estar muito alinhado ao propósito. Então, todas as vezes que eu fiz atendimento coletivo, ou foi para Covid, que eu já fiz alguns aqui em casa, ou foi para prosperidade. E as crenças são diversificadas, gente. Os sintomas do Covid são diversificados, mas o vírus é o mesmo e o propósito é um só: se curar da doença. Por mais que existem muitas crenças por trás. Então, o tratamento coletivo ele pode ser feito na mesa radiônica, ele pode ser feito na terapia SOS, ele pode ser feito no turbilhão de sonhos e metas, que é esse daqui, olha. Agora eu tenho um novo, que é essa peça que eu canalizei, e aí a Beth, do Orgonites Macaé, foi lá e produziu para mim. Né? A gente trabalha o atendimento coletivo, então a gente coloca o cone aqui no centro, com o testemunho de todo mundo, às vezes ancora com algum gráfico, e faz a queima, a transmutação da energia, aclara algumas frases, faz alguns tratamentos. Então, o coletivo, a gente vem vendo, por exemplo, a Bianca é uma das alunas que vem vendo e tendo resultados com o tratamento coletivo. Mas o resultado só aparece, nesse caso, se está alinhado ao propósito. Se todo mundo tem as mesmas crenças, se todo mundo está vibrando na mesma sintonia. Se tiver um desencaixado, o restante até recebe os benefícios, mas esse um ele não se beneficia. Então tem que ser um trabalho bem detalhado, né? Mas que vem funcionando e modificando muitas coisas. Por quê? Uma forma da gente, talvez, até baratear o atendimento, né, para ser mais acessível às pessoas, é trabalhar no coletivo, muitas vezes, em grupo, em rodas de pessoas, né? E hoje, com as plataformas digitais, como o Zoom, Google Meet, Hangout, que são plataformas gratuitas, né? O Zoom, ele paga a partir de 2 pessoas, mas o Google Meet e o Hangout, até mesmo o Google, tem um outro aplicativo, até mesmo o próprio WhatsApp faz agora conferência com 6 pessoas, você pode estar ganhando no todo, né? Então, aí o valor vai variar conforme a prática que você vai fazer, o que você vai entregar, se você vai enviar alguma coisa por correio, se você vai fazer algum tratamento mais profundo, se você vai enviar algum questionário, quanto tempo você vai gastar para estar ali, né, Bia? Né? Então, eu não Isso sei mesmo. qual é a média do atendimento da Bianca, né? Se ela quiser falar, ela fala, se ela não quiser, ela guarda para ela, não tem problema nenhum. Mas o importante é que cada um de vocês tem o seu valor, então vocês precisam entender o quanto de tempo vocês vão estar ali disposto para fazer isso, né? Foi assim que você fez, Bianca? Sim, foi assim que eu fiz. Que nem eu comentei, eu faço todas as quartas-feiras. No tratamento coletivo, eu cobro R$30, que é bem um valor mais social mesmo, porque eu sei que tem pessoas que realmente não conseguem pagar e estão precisando, né? Então, eu notei que cada semana que eu vou fazendo, tanto a minha energia quanto a energia da egrégora vem aumentando cada vez mais, vem se intensificando cada vez mais. E o legal é que não trabalha só os pacientes, a gente também se trabalha. Teve até um dos atendimentos que depois eu tive um expurgo, que eu fiz um tratamento de harmonização de energia e eu passei muito mal depois, mas era porque estava limpando as minhas crenças. As suas crenças também. Foi bem legal, assim, e eu senti, assim, a questão da egrégora aumentando cada vez mais, tipo, tu sentir um poder mesmo cada vez maior, as pessoas relatarem cada vez mais o que sentem, sentir no físico, parecia que eu me transformo, que nem as pessoas que eu estou atendendo de Minas Gerais, de São Paulo, daqui da região do Rio Grande do Sul, então, tipo, elas, de todo mundo, num único grupo, num único horário, e atinge todo mundo da mesma forma, sabe? Então, é bem bacana bem isso. interessante, né? Esse atendimento coletivo que dá para fazer com o Cone, ele vem assim, vem modificando muito.
Esses tempos atrás eu fiz a experiência de atender pacientes com Covid. E a melhora foi positiva para todo mundo. E eu fiquei chocada, porque eu falei, eu imaginei que não iam ser todas as pessoas que eu coloquei na lista que iam ser impactadas. Achei que poderia ter alguma crença que eu não consegui enxergar, algo que eu não consegui investigar, mas deu certo. E, gente, não precisa acender um cone para cada um, tá? É um cone para todos. É um cone para todos. Então, tudo isso vai depender muito do aquilo que você tem como propósito, o valor que você vai cobrar. Então, a radiestesia é uma técnica que ela mensura, né? Então, ela nos dá a oportunidade de mensurar a energia e mensurar a compatibilidade dos clientes. Se eles estão compatíveis a estar naquele grupo. Mas nada te impede de criar novos grupos. O grupo que trabalha a ansiedade à distância, o grupo que trabalha o medo, a insegurança, o não merecimento, o grupo que trabalha a culpa, e cada um deles você pode direcionar um cone da linha, né, para você trabalhar. Sim. Ou o dia que você vai trabalhar com o grupo da ansiedade, determinado X ponto, você coloca, né, para trabalhar aquele determinado cone que vai trabalhar aquela determinada frequência. Então, você pode ir alinhando e intensificando cada vez mais o atendimento. E a radiônica, ela proporciona a emissão de tudo isso, né? A própria radiestesia já tem a facilidade de mensurar, né, de enviar também, de emitir ou de sedar, mas a radiônica, ela potencializa um envio, né? Ela compartilha eu gosto de chamar de portais energéticos, porque é como se ela furasse o tempo, o espaço e antecipasse aquilo que a gente deseja. Então, nos pacientes de Covid foi a cura, né? Nos pacientes da Bianca, que era a insônia, um sono mais tranquilo, uma mente menos acelerada. Então, sim, é importante a gente começar a ver essa possibilidade também. É mais uma porta aí que está se abrindo no Conindu, né? E, Bianca, qual foi a sua maior dificuldade na sua trajetória como terapeuta Conindu? A minha maior dificuldade foi a questão de quebrar tabu, que a radiestesia radiônica funciona à distância. Tanto o tabu dos pacientes, quanto o meu próprio tabu, né? Então, tá. As coisas realmente começaram a andar quando eu consegui quebrar a minha crença de que funcionava, que eu não precisava ficar provando, e é isso mesmo, é aquilo ali que está acontecendo, e funciona, e vai ir para frente. Mas essa foi a minha maior dificuldade, assim. Mas depois que tu quebra isso, não, o céu é infinito, porque não é muito legal, é muito gratificante. É bem... E a sua maior dificuldade em relação ao que você aprendeu no curso? Teve alguma coisa que você falou, não, isso é difícil, e eu não consigo? Você encontrou isso ou você falou, não, vou em frente, acho que está alinhado com o meu propósito, é isso que eu quero? Como foi? Não tive dificuldade nenhuma, na verdade. Na verdade, a dificuldade que eu tive foi de controlar a minha filha, que eu tenho uma filha pequena, né? Porque eu queria devorar o conteúdo cada vez mais e mais, só que ela estava me pedindo atenção e tá, mas eu quero fazer isso. Essa foi a minha maior dificuldade. Você teve que lutar aí com você mesma, a sua dificuldade foi você mesma. A dificuldade foi comigo mesmo. Porque eu tinha e tenho muita sede de sempre buscar a explicação do por que está acontecendo isso, não somente com os pacientes, mas comigo mesmo, porque até tu já falou nas lives, quando a gente se trata junto, sabe? Então, é tudo por reverberação, ressonância, parar e pensar por que eu estou traindo esse paciente, por que eu não estou olhando para mim com mais cuidado. Lembra que eu falei uma vez para você? Dei uma chapuletada uma vez na Bianca. Ela veio com mimimi para mim, eu falei assim, ó, aqui você não vai com mimimi, não. Quem está boicotando você mesmo é você mesmo, não é o universo. Porque isso que a Bianca falou é bem interessante. Eu lembro dessa vez, né, e eu lembro que eu fui bem, assim, eu depois fiquei pensando, nossa, eu fui áspera com ela. Mas não é, gente, eu sou de Áries, eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem como eu sou.
E eu acho que a gente não pode se vitimizar. O universo não te traz a opção de ser vítima, porque ele diz sim para tudo que você pensar. Então, se você pensar que você é uma vítima, ele vai te vitimizar e vai trazer pessoas que vão te pôr a mão nas costas e falar: coitadinho de você, você é vítima mesmo. E não é isso que a gente tem que querer da nossa vida. A gente tem que ser protagonista, dono da nossa própria verdade e em busca que o universo vai te dizer sim no momento que for o seu momento. E a Bianca falou uma coisa muito importante, né? Eu atraio muitas vezes pacientes que me também refletem coisas que eu preciso trabalhar. Dentro do universo, ela aprendeu no curso, quem é aluno aprendeu no curso, é a primeira aula ao vivo do curso, que eu falo, existem leis universais, leis que regem o funcionamento do universo. Se você entende as leis e age conforme as leis, não tem como a sua vida ser uma merda. O que tem? Consciência. Então, por que a Bianca atrai pessoas que precisam tratar ela mesma, com as mesmas dificuldades que ela tem? Porque semelhante atrai semelhante, ela está vibrando na primeira lei. Ela está atraindo para ela pacientes que geram aprendizado para ela. E o aprendizado é o melhor e a melhor forma de ser ensinado, de se tornar flexível, de abrir novos pontos de vista e de se transformar para a sua própria autocura. Porque é só, às vezes, vivendo a frequência que a gente vive, que a gente aprende. Então, ela atrai aquele que precisa dela e ela também precisa dele. E isso vai acontecer todas as vezes que você atrair um paciente. Lembre-se, você não é melhor que ele não é melhor que você. Vocês estão em ressonância, por isso que vocês se atraem. Né? Então, essa lei universal, ela rege os atendimentos terapêuticos, né? Aonde a gente vibra e atrai aquilo que a gente precisa aprender. Então, se você atrai um paciente que fica toda hora, não tem como você me dar um desconto? Nossa, mas a sua sessão tá muito cara, pelo amor de Deus. Será que você pagaria o valor da sua sessão? Foi exatamente isso que eu falei para ela. Será que você pensaria, puxa, eu pago X valor para ter a sessão com essa pessoa? Se você não consegue pagar o que você cobra, muito provavelmente você está cobrando errado. É injusto para você pagar, então você não vai atrair pessoas que paguem aquilo que você deseja. Você só deseja, mas você não materializa, você não vive esse sentimento, essa vontade, né, de receber X reais pelo seu atendimento. E eu falo isso porque eu aprendi na dor também. Assim como muitos, eu comecei cobrando nas terapias R$ 30 a sessão. E era não nas terapias coletivas, igual a Bia está fazendo. Era nas terapias acupuntura e Conindu há 10 anos atrás. Franciele, se estiver aqui, não me deixa mentir, porque ela pagou, eu lembro ela, o esposo dela, o Juninho, meu primeiro cliente, me pagavam R$ 30 a sessão, quando não era R$ 20 a sessão de massagem. E, gente, está tudo bem, a minha história, graças a Deus eu aprendi com isso. Então, porque naquela época eu achava que se eu cobrasse mais, as pessoas não iam pagar o meu produto. Então não adiantava eu cobrar mais. E assim sucessivamente são as coisas da vida. Então, a radiestesia e a radiônica e todo o tratamento à distância, eles estão muito ancorados nas leis universais também, assim como o atendimento presencial e tudo na nossa vida. No momento que a gente aprende como tudo isso funciona, a gente cria uma nova realidade, né, Bia? A gente começa a atrair coisas diferenciadas para a gente, né? Então é importante vocês começarem a pensar como é que vocês estão pensando sobre as técnicas que vocês operam. Será que vocês não estão fazendo curso aí duvidando dos cursos, duvidando dos resultados? Se você duvida dos resultados, eles não vão aparecer mesmo, né? Então, olhar para isso é muito importante. Faz sentido, né, Bia, quando a gente para pensar que às vezes a gente está se vitimizando. Com certeza. Eu me vitimizava muito, e até eu aprender isso, só aprendendo na dor mesmo. E a gente para e tá tipo, oi, como assim, sabe? E a questão também que às vezes a gente para de se vitimizar, só que a gente pensa que a nossa energia tá lá em cima, tá top das top, mas a gente não tá. Então, outra virada minha de chave foi quando eu percebi isso, que eu tava adoecendo, eu estava ruim, eu não estava atraindo, porque eu não estava bem energeticamente. E como é que eu vou dar para alguém
se eu não tenho, sabe? O pouco que eu tenho nem consegue girar em mim mesmo. Então, Exatamente. a gente tem que pegar e também se olhar, sabe? Pedir ajuda para Admitir outros isso, né? terapeutas também, sabe? Então, isso é muito importante. Que eu aprendi que terapia é para a vida, não é só tu também se cuidar, tu tem que ser humilde e pedir ajuda para um colega, Exato. pedir ajuda para um terapeuta, até de outras técnicas também, sabe? Porque eu aprendi, não sei se faz sentido também para ti, que uma terapia auxilia na outra, sabe? Todas trabalham a mesma coisa, mas uma foca vem para um lado, a outra vem por outro, e todas se complementam, e é assim que a gente consegue aumentar a nossa energia, aumentar a nossa vibração e ir para frente, sabe? Então, se tu tem a ciência disso, tudo vai para frente, tudo funciona e é muito gratificante. Tu sentir que tu pode ajudar o próximo, é muito bom. Eu falo que o maior problema da sociedade, quem é terapeuta está aqui vai concordar comigo, eu tenho certeza, que é que a gente trabalha aqui no Brasil, que é o que eu conheço, então é daqui que eu vou falar, a gente trabalha no imediatismo. Paciente vem atrás de você porque ele já está lascado, ele já está fudido e já está precisando de ajuda. Ele não vem para um trabalho preventivo, gente. Ele não vem para um trabalho de que, olha, eu tô sentindo que eu não tô ficando legal, cuida de mim, me ajuda a enxergar os pontos de vista que eu preciso, eu estou adoecendo de novo. Então as pessoas não trabalham no preventivo. E sabe quem é o maior problema dessa jogada toda? Somos nós terapeutas. Porque a gente não incentiva as pessoas a trabalhar no preventivo. Os médicos não incentivam o trabalho preventivo. É tudo no imediatismo. As pessoas colocam à frente muitas outras coisas, como passeios, viagens, carro, casa, escola dos filhos, a pizza durante a semana, o churrasco do final de semana, do que usar esse dinheiro, esse investimento, né? Que está investindo em lazer, na sua própria saúde. Então, eu vejo muito isso. E quando eu estava atuando em consultório, né, que vai fazer um ano que eu parei de atuar em outubro, acho que foi outubro, que eu tive um surto de saúde e precisei me afastar. E ainda estou em processo, não estou 100%. Eu falo assim, como todo mundo, eu também tenho os meus aprendizados com a doença. E graças a Deus estou conseguindo olhar para isso. Me sinto privilegiada pelo conhecimento que eu tenho, porque ele vem me facilitando consciência. Mas eu sempre mostrei para meus pacientes, a gente precisa prevenir do que remediar. Só que ao mesmo tempo que eu mostrava, eu não vivia isso. Eu passei a viver isso depois que eu adoeci, que eu comecei a me cuidar, me cuidar, me cuidar, me cuidar, me cuidar. E como para mim era difícil, assim como é para os nossos pacientes, criar o hábito daquilo que a gente está fazendo, é importante que, de alguma forma, a gente incentive eles sendo exemplo. Né? Então, eu comecei a ser exemplo para os meus alunos hoje, né? Então, eu coloco as minhas metas em relação a mim mesmo, ao meu próprio corpo, à minha própria mente, para que eu possa trabalhar num preventivo, para que o adoecimento não volte a acontecer. E que, se ele aconteça de alguma forma, ele possa me guiar para o caminho da cura, né? Porque hoje eu tenho a facilidade e as terapias de me ajudar, tá? Bianca, estão pedindo o seu contato. Mas estão pedindo aqui no YouTube. Você quer passar o número? Você consegue digitar aí ou você quer que eu digito aqui? Acho que eu consigo digitar aqui, peraí. Aí, pessoal que está no Instagram, depois vocês podem seguir ela no Instagram dela e chamar ela por lá. Eu já coloquei o arroba dela nos stories hoje, tá? Então, se vocês quiserem depois sair, entrar nos stories e ver o convite que eu falei que ia ter a live de hoje com a Bianca, só deixa ela digitar aqui o contato dela. Que aí, quem quiser experimentar o tratamento coletivo, quem quiser fazer uma sessão de Corindu, tá aí, ó, dona Bianca, para poder, super experiente, há mais de um ano já, terapeuta Corindu, trabalhando com radiestesia e radiônica, e que pode aí auxiliar muitos de vocês, porque é o que eu falei ontem, né? Na live de ontem. Quem estava na live sabe que às vezes a gente está querendo se tratar, mas a gente precisa de uma visão macro. E só um terapeuta qualificado tem a visão macro para te dar. E é uma das coisas que até eu gostaria de falar com a Bianca. Bianca, quando você está num atendimento à distância, eu quero saber de você, porque é uma curiosidade que surgiu.
né? E eu vi uma pessoa falando assim, eu tenho dificuldade de falar para o paciente, de dar o feedback para o paciente. Como é para você essa dinâmica de você quebrar o tabu da radiestesia e da radiônica, quebrar o tabu do Conindu, aí depois vir e dar o feedback, trazendo consciência pela linguagem do corpo, pelas chamas, pelos resíduos que apareceram, e além de tudo, finalizar a sessão com que a pessoa não se sinta bem. Como que é isso para você? Você consegue fazer todo esse processo depois de tantos atendimentos? Da onde você tirou esses recursos? O curso te deu esses recursos, eu te dei esse recurso em algum momento. Como você criou tudo isso? Conta para as pessoas, para elas poderem quebrar essa objeção de que às vezes isso é difícil. Para mim, não é difícil, porque assim, eu não sou ariana como a Emily, eu sou pisciana, mas eu sou muito direta e reta. A última a saber. Sempre a última a saber de tudo, das informações chegar, é o Peixes. Mas eu sempre fui muito direta e reta. E então, tu me deu muita informação no curso, foi você que me trouxe a consciência da linguagem do corpo. E, além do teu curso, eu fui atrás nas bibliografias mesmos que tu mesmo indica, que é da Cristina Cairo. Eu já devorei os livros dela, assim, um monte. Então, o que eu faço com todos os meus pacientes, sem exceção, eu pego todos eles e faço uma boa anamnese baseada na medicina tradicional chinesa, onde eu avalio todos os 5. Isso, eu utilizo os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, dos 5 elementos, dos órgãos e das vísceras, toda essa questão. Por quê? Porque na mesa radiônica dá para fazer acupuntura à distância. Então, se for o caso, eu vou fazer acupuntura junto também. Okay. Isso, eu aciono os pontos de acupuntura. E depois disso, antes do atendimento, eu faço toda a análise da linguagem do corpo. Eu faço o tratamento, analiso a chama junto com o paciente, vou anotando tudo que eu vou fazendo, vai me surgindo os pensamentos que vão me aparecendo, que há os mentores nos comunicando o que está acontecendo. Depois de tudo isso, que acabou o tratamento, que finalizei o tratamento, eu pergunto primeiro como é que está o paciente, se ele se sentiu bem, como é que ele está se sentindo, que daí é onde eles me relatam que sentiram cheiro, sentiram um calorzinho, sentiram uma energia subindo e descendo, sentiram um formigamento, sentiram um relaxamento, que nem uma que eu atendi na segunda-feira, ela me disse que sentiu como se estivesse descendo uma lomba de bicicleta com os braços abertos e livre. Ela disse que aquela sensação foi muito boa. Eu quero repetir de novo aquela sensação, porque ela se libertou. Então, é nesse momento que eles trazem a consciência das coisas. E depois disso, eu vou fazendo, eu abordo eles não apontando o dedo. Eu abordo eles dizendo, você não é assim, você não é assado, não acontece tal coisa, é por causa disso. Você vem com os fatos, né? Eu venho com os fatos, eu venho com o que apresentou na mesa, eu pego os gráficos ali que tu disponibilizou para rastrear o que aconteceu, eu já mostro para ele, olha, está acontecendo isso por causa desse teu lado da tua vida. Nessa tua área da tua vida, está acontecendo tal coisa. Não está acontecendo com tal pessoa? Eles parem, realmente. Tipo, como é que tu tá sabendo disso? Eles começam, tipo, que eles falam, e nem todos os pacientes, eu já tive pacientes que falaram o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, e eu descobri que estavam com um problema de relacionamento amoroso, sabe? E daí, e foi isso durante a sessão. Então, que daí ela se abriu e realmente falou e mostrou o que ela realmente estava sentindo. Mas é todo... Eu mostro o que o corpo dela está querendo dizer e como ela pode modificar isso. Como ela pode... A forma dela pensar que pode modificar isso. E essa bagagem é tanto da medicina tradicional chinesa, que a gente aprende, né, na acupuntura, táticas de como se modificar, com a tua aula
das linguagens dos corpos durante todo o curso, mas também a bagagem da Cristina. Mas você também usou bastante aí a comunicação não violenta, né? Que é uma aula que a gente fala muito sobre como você lidar com o paciente, porque a primeira coisa que a Bianca falou, né, e que ela mostra para o paciente é o que a gente está acostumado a fazer, fatos. Independente se ele está presencial à distância com você, se está por radiestesia, por onde você estiver, se você apresentar fatos que você viu sobre a vida dele, sobre como ele se comporta, ou até mesmo coisas que ele te disse, e mostrar para ele o quanto benéfico vai ser uma modificação daqueles fatos, você já desarma ele ali e ele já começa a compreender o que você está falando, né? Então, contra fatos, tudo é incontestável, né? É bem isso, que nem cada paciente é de uma maneira, que nem esse paciente do enfisema, na última sessão eu fiquei, na verdade, com ele 3 horas de tratamento. 1h30 foi eu mostrando para ele que as atitudes dele era o que ele deveria de modificar. Eu tive que contar toda uma historinha para ele, coisa arada, para ele conseguir compreender tanto ele quanto a família, né? Então, cada paciente é um paciente. Teve uma senhora que eu atendi do Rio de Janeiro, em que ela estava com dificuldades financeiras, mas a questão era do controle, que ela não conseguia dar conta de tudo. Eu disse, tá, mas por que você precisa dar conta de tudo? Você pode delegar as coisas para as outras pessoas. Tudo que tu está sentindo hoje é por causa desse excesso de controle que tu precisa sentir. Ela realmente, sessões depois, ela descobriu, por exemplo, que a funcionária dela estava roubando ela, e por isso que não estava conseguindo a prosperidade financeira. Então, tipo, é todo uma questão, assim, que, né? o controle. Então, é bem... mas é toda uma questão de ver como é que o paciente é e tu ir conversando, trocando uma ideia. Até a minha sessão, ela, de limpeza de ouvido, é aos 30 minutos, 40 minutos da limpeza, e tem pacientes que ele é tagarela, assim que nem eu, um pouco mais. Às vezes a gente fica conversando 2 horas, que daí é onde ele vai se expondo, a gente vai achando uma forma dele conseguir processar toda a questão e ele se sentir melhor, sabe? Então, sim, e também essa questão de você às vezes se dedicar ao paciente no início, né? Traz para ele a confiança para ele dar os próximos passos. Então, se ele confia em você, tudo que você sugerir para ele, ele vai fazer. Por exemplo, eu tenho muito isso, que nesses 10 anos de profissão, a maioria, 99% dos meus pacientes confiam em mim. E tudo que eu falar para eles fazerem, eles vão fazer. Porque eles sabem, e por A mais B, que eu mostro o meu valor e mostro que eu sei sobre o que eu estou falando. A mesma coisa acontece com os alunos, né? Quando os alunos vêm me pedir alguma ajuda, me mandam alguma mensagem, compartilham alguma coisa, aquilo que eu falo, né, sempre é motivo para os alunos acatarem, porque eles confiam na pessoa, né? Então, praticar uma relação de confiança é muito importante, né? A gente precisa ser confiante em si para passar confiança e transparência para o outro. Isso é muito importante. E Bia, vamos responder algumas perguntas que as pessoas querem saber. Sim. Gente, quem tiver pergunta para mim ou para Bianca, coloca aí. Quem está no YouTube, eu puxo pelo YouTube. Quem está no Instagram, eu puxo pelo Instagram. E a gente vai aqui conversando, tá? Deixa eu puxar aqui. O contato da Bianca, todo mundo já passou aqui, então já dei, né? Só perguntaram do seu contato, Bianca. Estou precisando de tratamento. Vamos graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem bastante gente querendo o contato da Bia. Já colocamos aqui, tá? Chamem ela pelo Instagram, senão vocês entrem lá no meu perfil. Eu fiz uma live falando... uma live não, stories falando sobre o perfil dela, tá bom? Tá? Belbelita Terapias. Isso. Ó, aqui tem Edilméria, acho que é isso, de Ramos. Quando você faz o curso, você fornece esses aparelhos para a gente comprar para usar? Tem que fazer um curso de radiestesia para poder usar o Conindu? Bom, a mesa radiônica, o pêndulo e os cones vêm de presente como bônus
para quem se inscreve no curso de Conindu. Então, a Bianca, ela recebeu na casa dela, né, a mesa radiônica, ela não pagou nada pela mesa, ela não pagou nada pelo pêndulo, e os primeiros cones que ela recebeu, aí tudo depende da hora que ela se inscreveu no curso, para receber 12 pares, receber 2 pares, receber 5 pares, tudo depende da hora que você se inscreve, e aí você recebe essa quantidade aí na sua casa. E é uma quantidade para iniciante mesmo, para você iniciar, seja os seus atendimentos à distância, presencial, usando 1 ou 2 pares para tratar para pessoas em casa, para você já praticar, conhecer também o nosso produto. Então, esse material que a Bianca recebeu, a mesa radiônica, o pêndulo, vem no curso e é só vendido, né? Só é vendido caso o aluno perca. Eu não vendo essa mesa radiônica para ninguém, fora os meus alunos, e se eles têm necessidade, que nem Marcelo está aqui. Marcelo perdeu a caixa inteira do bônus. O pai dele pegou a caixa e não sabe onde pôs. Nós fomos lá, né? E a gente vendeu a mesa para ele. Por quê? Porque ele perdeu, ele precisa da mesa para trabalhar. Só nesses casos. Já pessoas de fora do curso, que não são alunos, tentaram comprar, a gente não vende, porque a gente foca em quem é aluno. É um produto muito específico e que precisa ter habilidades para trabalhar. E a segunda pergunta, tem que fazer curso de radiestesia para usar o Conindu? Dentro do meu curso de Conindu, da minha metodologia, você tem de presente, né, Bianca, um curso de radiestesia. Então, eu ensino radiestesia do zero até as práticas nas placas, nas mesas. É um curso aí, acho que hoje está beirando mais de 20 horas, só esse curso para vocês poderem aplicar, tá? Então, tá tudo dentro do curso. Você não precisa fazer nada fora do curso, a não ser que na hora que você termine o meu curso, você sinta a necessidade de ir a buscar mais algum conhecimento, né? Caso ao contrário, tem tudo lá. Você aprendeu bem radiestesia no curso, Bianca? Muito Foi uma bem. base boa? Foi uma base bem boa. Coisas assim que parecem bobas, tu consegue deixar bem claro assim para todos os alunos. Até a questão de dúvidas, tu sempre respondeu todas as minhas dúvidas que eu tive durante todo o curso. Então foi muito bom e dá para aprender muito bem. E que nem tu falou ali, a placa, a mesa radiônica, a gente precisa sim ser treinado por ti, por causa que tem detalhes ali dela que é muito importante, que não é qualquer um que pode sair aplicando. Então, é uma coisa de responsabilidade mesmo, porque é energia, a gente está mexendo com o campo de outra pessoa, então a gente tem que fazer tudo bem, com bastante responsabilidade, que com energia não se brinca. Exato. Eu gosto de falar isso, mas as pessoas ainda tendem a me questionar. Depois perguntaram aqui, a Sandra, o reiki é uma das ferramentas da mesa radiônica? Sim, ele é uma das ferramentas da mesa radiônica. Mas tem um adendo. Hoje a gente sabe que muitos alunos do curso de Conindu, se não me engano, 90% são reikianos. Então, esses 90%, eles têm a habilidade de enviar o reiki à distância na mesa ou não na mesa, e eles escolhem como eles vão fazer. Agora, os alunos que não são reikianos, eles também têm o poder e a habilidade, dentro da minha mesa radiônica, de enviar o reiki, mas com uma ressalva. Envio apenas a energia do reiki, gratidão, gratidão, gratidão. Ele não aplica símbolo, ele não aplica nenhum tipo de envio, símbolos na mão, nada. Isso não é ensinado para ele, porque eu não ensino o curso de reiki no Conindu, mas ele tem a habilidade de enviar apenas a frequência. Então, quem que está enviando? É ele que está enviando o reiki? Não. É o universo usando o portal da mesa para enviar para o cliente, apenas. Tá? Não existe o terapeuta que não sabe reiki, ele não é canal de receber amor universal para enviar para o cliente. Ou a energia passa direto, tá? Isso foi testado e funciona dessa forma, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui, Bia. Olha, tem uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, mas vamos lá. Lani, boa noite a todos. Emily, por que o ouvido coça tanto? Pode fazer mesmo assim? Vai lá, Bianca, você tá craque no assunto. Responde, depois eu complemento. O ouvido coça porque o nosso ouvido é por onde a gente recebe as informações, por onde a gente escuta. Depois que a gente escuta, a gente interioriza, levando para o nosso cardíaco, e depois a gente verbaliza. Ou seja, é ditado, enquanto um fala, os outros abaixam a orelha, que é o sinal da nossa obediência.
Exato. E quando as pessoas começam a nos irritar, falar muitas coisas que nos magoam, começa a surgir problemas nos nossos ouvidos. E a coceira é a raiva. Então, alguém, dependendo do lado, se é do lado direito, representa uma mulher, e se é do lado esquerdo, representa um homem. Então, se é do lado direito que está te coçando, que mulher do teu convívio está te causando uma irritação, está te causando uma raiva? É você querendo botar essa raiva para fora que você não colocou isso antes. Então, é isso que teu ouvido está querendo te dizer, teu inconsciente está dizendo para te olhar com mais carinho, com mais amor, para a gente poder ressignificar isso. E aí sim, você aplica cone e mesmo que continue coçando, você continua a aplicação. Por quê? Se está coçando é porque você não está conseguindo transformar a energia e ressignificar o processo. Então a gente aplica cone até esse processo ser ressignificado, essa energia ser transmutada e você começar de uma forma, vamos colocar assim, mais sutil possível, olhar para todos esses aborrecimentos de uma forma mais amorosa. Então, a gente aplica Conindu em coceira no ouvido e tem esse sentido a aplicação. A Bianca Cássia falou assim: você não absorve a energia dos pacientes? Ou antes do atendimento você faz uma proteção, por exemplo, reiki em você? O que você faz para os seus atendimentos coletivos? Ou para qualquer outro tipo de atendimento? Todos os atendimentos. Eu peço a proteção dos meus mentores, da egrégora do Arcanjo Miguel, dos mestres ascensionados, dos seres de luz aqui presente. Dependendo do atendimento, eu faço reiki no meu plexo solar para bloquear ele. Eu faço o curso da Luga Mashi, que é uma médium, onde ela passa também insumos, que é para proteção da nossa aura, que é para proteção do nosso campo energético. Então, dependendo do atendimento, que eu sei, por exemplo, que a pessoa é mais densa, alguma coisa assim, eu realizo a aplicação desse insumo antes. Mas, se mesmo assim eu fiz toda essa proteção, pedi toda a proteção dos mentores, após a finalização do atendimento, eu encaminhei essas energias densas e descodificadas, porque a gente precisa compreender que a gente trata a pessoa, trata a energia dela e às vezes fica pairando no ar a energia densa. E a gente precisa, às vezes, encaminhar essa energia densa para tratamento, porque senão eles ficam vagando daí na nossa casa, né? Depende da forma com que você acredita, gente. Isso é questão que a gente pensa, tá? Vamos ligar, e senão vai entrar muito no misticismo, Bianca, vai começar a pensar outras coisas. E daí, então, eu trabalho essa questão e depois eu me limpo energeticamente tomando banhos com chás, com questões mais ligadas à espiritualidade mesmo. Então, mas normalmente eu me bloqueio com decretos, pedindo a proteção mesmo. E funciona. E depois eu faço brisinha do mar. Que é esse spray aqui que eu falei hoje nos stories, né? Nossa, hoje eu passei ele para mostrar para vocês, me embrulhou o estômago, me deu dor de cabeça, falei, ih, tem coisa para limpar. E proteção, a gente fez uma live de proteção energética há algum tempo atrás, nem lembro quanto tempo, acho que tem um mês ou um mês e meio, que existe uma coisa o qual a gente não está acostumado e que nos protege muito, que é elevar a nossa frequência vibracional. Se você está com a frequência elevada, ancorado na sua fé, ou naquilo que você acredita, ou nos seus mentores, ou nos seus guias, ou até mesmo está sempre com uma boa energia, não tem nada que adentre o seu campo, porque a sua energia vibracional está em alta. Então, gente, não tem mistério para ter proteção. A nossa maior proteção somos nós mesmos. O quanto a gente tem a frequência elevada para nos manter de pé em frente a situações difíceis, né? Eu sei que existem várias pessoas que me seguem de diferentes religiões e tá tudo certo. Mas eu sempre digo e volto a dizer, e os alunos já sempre me escutaram a falar, que para mim o que mais me ancora e que me gera assim a maior proteção é a minha própria oração. Eu pedindo para o meu anjo de guarda, porque sou católica, também frequento a doutrina espírita, pedindo proteção de todos os mensageiros de luz que puderem me acompanhar nesse momento, me ancorando, me protegendo. Rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, rezo uma Salve Rainha, porque é uma oração muito forte. E ali eu tô bem. E vou falar uma verdade para vocês.
Acho que eu só fiquei mal após um atendimento 2 vezes na minha vida. Uma, que foi um atendimento de massagem, que eu estava bem no início da minha carreira, né? Que eu passei muito mal, eu vomitei, assim, uma coisa muito verde, e aquilo trouxe uma sensação muito ruim, que eu fiquei 3 dias de cama. E uma outra vez, quando eu ainda estava no antigo consultório, isso já tem uns 6 anos, que eu atendi uma moça que ela mexeu muito nas minhas crenças. Por quê? Porque ela reforçava a minha crença de incapacidade, a minha crença de desvalorização, e isso me deixou muito mal ao longo da sessão, que eu fui ficando cada vez mais chateada que eu não consegui terminar o dia de atendimento. Então, tudo depende da sua frequência vibracional. Saiba que existe uma coisa que a gente precisa aprender a separar e entender que é quando a gente está mal, a gente está mal, a gente não tem que se forçar a ir atender o paciente. Por mais que você precise financeiramente. Eu custei muito tempo para entender isso, né? A gente precisa entender que dá para bloquear, sim, o que é do consultório, o que é de casa também. Então, quando você está mal, às vezes, se você vai para o seu consultório, você se transforma, que era o que acontecia comigo. Eu estava mal, eu estava chateada, estava magoada, mas eu entrava lá, eu falava assim, nossa, aqui eu sou outra pessoa. Né? Então também tem isso, gente. Não fiquem muito presas a essa coisa. Ai, vou me contaminar a tal coisa, ou vou pegar encosto de alguém. Não fica pensando nisso, porque se você pensa, você atrai. Então, vá trabalhar com o Verdade. coração, vá trabalhar com, olha, aqui eu só vou trabalhar aquilo que é divino, tudo que não é divino, que Deus encarregue, eu leve ele para o devido lugar. Eu não sou uma pessoa capacitada, ou não quero trabalhar com essa esfera. Então, tudo aquilo que você decreta, tudo aquilo que você põe na sua consciência, internaliza e materializa para você, não tem por que acontecer, porque você já está bem firmado. Trabalhar com energia, levem isso para a vida. É igual ofensa. Quando alguém te fala algo e te ofende, é porque você precisa trabalhar algo dentro de você, porque você se sentiu ofendido. Ele talvez nem teve a intenção de te ofender, mas você se sentiu ofendido porque você estava enfraquecido para superar, não tinha consciência para superar. E trabalhar com energia é a mesma coisa. Pode bater um monte de coisa, mas se você estiver forte, operante aqui e blindado, nada entra. A ofensa não te pega. É Então fica bem essa isso. Por isso dica que aí. é importante a gente se cuidar e se tratar. Exatamente. Por isso que é importante. E a cabeça é o que faz, né? O pensar é o ponto-chave de tudo no universo, certo? Vamos lá. A Bianca começou fazendo a mesa para ela mesma ou já foi para os clientes? Para mim. Para mim, para minha família, para o cachorro, para o gato, para casa, mas principalmente para mim. Exato. Pra gente, a gente é o primeiro ponto, né? Se você É. não se trata e não cuida das suas feridas, você não tem capacidade e habilidade para cuidar do outro, né? E deixa muito a desejar. Vamos lá. Vamos lá. Perguntaram aqui. Jaimir, qual cone usa para tratar gordura no fígado? Você tem alguma sugestão, Bianca? Gordura no fígado. O fígado está relacionado com a A emoção de raiva. raiva, né? Então Uhum, eu iria para um manjericão, que é um calmante. sim. A pessoa precisa ter calma calma e destreza para lidar com a raiva, né? Você precisa também entender o fundamento da raiva. Se é do lado direito, muito provavelmente está atrelado à mãe, porque o fígado fica do lado direito. Quais são os sintomas que essa gordura do fígado traz também? Dores musculares, gosto amargo na boca, aí você vai olhando os outros aspectos. Mas o manjericão é um bom cone. Não acredito que tanto ele quanto também o capim-limão, que trata o recolher, né? O recolher, o reconectar com a família, porque às vezes vem a mágoa, a raiva vem disso. E a gente tem um cone novo agora, que é o de pinheiro siberiano, que é um cone que trata culpa, mágoa e ressentimento, a negação. Então também vai ser bom para fígado. Muito Porque o bom. fígado é o órgão da raiva. E quando a gente está em raiva, a gente está em negação, né? A gente não aceita, talvez, determinada coisa. A gente precisa aceitar. Vamos lá. Opa, peraí. Tem que tirar e pôr de volta. Vai.
Ok. O que está acontecendo quando o ouvido não produz cera? Sabe responder, Bia? Que ele não está produzindo cera, será que não seria em questão que a pessoa não está escutando tantas mágoas? Porque a cera, eu penso que seria a proteção, né, da pessoa A em cera ela é questão o a isso. filtro, né? Muitas É. vezes essa pessoa talvez já está num processo de surdez ou de ressignificação, ou para ela, talvez ela não tem esse filtro energético. Então, tem várias formas. A gente precisa olhar, talvez, o sentimento que essa pessoa está desenvolvendo. E aí, assim, a gente chegar pela metafísica da saúde para abordar, tá? Precisava pensar dessa forma. Gente, antes de finalizar a aula, quero dar um aviso. Amanhã eu vou fazer um atendimento de mesa radiônica ou de placa radiônica. Mas como vai funcionar esse atendimento? Eu vou dar a oportunidade para algum seguidor, para algum aluno, para alguém que está aqui nessa aula e está me assistindo. Só que eu não vou chamar você ao vivo para não te constranger. Eu quero que vocês escrevam um texto, mais ou menos desse tamanho, estão vendo a minha mão? Desse tamanho, lá no meu direct, colocando seu nome, data de nascimento, não pode esquecer nome e data de nascimento. E o que você quer tratar e o porquê você quer tratar. Então, fulano, eu sou Emily Shaine Rasbeni Lopes, nasci no dia 3/4/90, eu estou querendo tratar determinado sintoma, porque eu já estou com ele há tantos anos, eles me geram esse sentimento, então eu me sinto mal, eu me sinto feio, eu me sinto assim, eu me sinto assado, isso está gerando uma dificuldade no meu trabalho. Explica um pouco da sua história, mas em poucas palavras. Eu vou selecionar as pessoas que vão, né? As pessoas que eu mais gostei, né? Não que eu mais gostei, mas que eu acho mais interessante trazer a público. Eu não vou citar o seu nome, mas eu vou pôr o seu testemunho na mesa e vou contar o caso para os alunos, para as pessoas que estão aqui me assistindo, e vou fazer o atendimento, tá? Então, eu vou usar a sua história para fazer um atendimento amanhã. Então, se vocês querem participar, já aproveita, na hora que sair aqui da live, vai lá no meu direct, escreve o nome completo, data de nascimento, que são as informações que eu preciso à distância, e eu vou fazer ao vivo amanhã o seu tratamento. Se você quiser, no final, ser chamado para dar o seu feedback, ok. Se você não quiser, não tem problema. Depois eu mesmo entro em contato para saber como vai ser o feedback. Então, gente, aproveita essa oportunidade, enche o meu direct de informação, que eu vou ficar muito feliz de ler para poder ajudar vocês, tá? E eu não vou contar para a pessoa quem eu vou escolher. Então, vocês vão ter que estar aqui na live para saber quem vai ser escolhido. Porque eu vou ler a história da pessoa e a pessoa vai falar, fui eu, que bom, né? Então, aí tem essa oportunidade aí para vocês serem tratados por mim. Vocês não vivem pedindo tratamento? Não vivem pedindo atendimento da Emily? Então, agora é a oportunidade ainda de receber um atendimento que vai ajudar muitas outras pessoas a entender a ferramenta. Você vai ser tratado, vai ter aí um prognóstico. Eu vou falar sobre várias coisas, várias fichas vão cair. Vou explicar como fazer um atendimento, né? Usar esse gancho da Bianca, né? Que como se faz um processo de atendimento. Eu vou conversar com você como se fosse meu paciente, mas ninguém sabe quem é você, tá? E o atendimento começa às 8 horas da noite, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou tentar fazer a transferência pelos dois lugares, tá bom? Gente, então, bora aproveitar essa oportunidade, tá? Lembrando que é só até 6 horas da tarde, porque se chover muito comentário, eu vou ter que ler muita coisa, então eu preciso de um prazo para poder decidir, tá bom? Então, manda aí sua história. E, Bianca, vamos encerrar, porque já deu 9h30. Quero agradecer você pela disponibilidade, pela paciência, por toda a dedicação, por ser quem você é. Fico muito, mas muito orgulhosa de poder receber uma aluna e ver que ela aprende, que ela tem essa dinâmica, né, de aprendizado, que você está no caminho certo, que você em um ano você já cresceu muito, né? Que você chegou em muitos pontos que você pode não achar, mas eu, como professora, vejo você evoluindo, né? A gente vê você crescendo, vendo você disposta. Eu vejo você trabalhando ali nos seus atendimentos à distância, mostrando realmente que você está disposta a trabalhar com isso. Então, isso me enche de orgulho. Orgulho porque eu vejo as pessoas crescendo com a técnica e eu sei que você tem um futuro muito brilhante. É cada vez mais plantando sementes para poder colher frutos depois. E não se esquece, você está nesse processo, mas
Cada dia mais as coisas vão melhorar. Basta você não desistir dos seus sonhos, tá? Eu sei as dificuldades que você enfrenta com a neném, com a dificuldade de fazer redes sociais, tudo mais, mas o importante é ter persistência, né? Se há 10 anos atrás eu tivesse desistido, eu não estaria aqui, sendo professora de vocês. Então, eu acho que sirva de inspiração, né? São 10 anos trabalhando com o Corindu para hoje poder estar aqui dando live para todas essas pessoas, né? Que estão totalizando aqui 100 pessoas. E quanto gratificante é isso, né? Então, isso é só o começo. Não esqueça que a gente tem que ir aos poucos para chegar onde a gente deseja. E fico muito feliz de você estar aqui, tá? Agradeço imensamente a sua participação, a disponibilidade, o carinho que você tem pela técnica, também por mim, pela família Corindu, e espero que você tenha gostado. Eu amei, fiquei até emocionada com as tuas palavras. E eu que tenho que agradecer por todos os conhecimentos, por todos os puxões de orelha que são necessários. Mas eu sou muito feliz por essa técnica e é hoje que ela brilha meus olhos, é hoje o que me pergunto o que ela faz e o que pode fazer e eu não me canso de falar. Eu posso ficar horas e horas falando com uma pessoa que eu não me canso. Então, é muito bom. A gente passa por dificuldades, mas essas dificuldades é para nosso aprendizado e sempre a gente tem que focar no que a gente quer. Mas então, muito obrigada, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com esse convite. Gente, só finalizando, eu vi que muitos de vocês perguntaram sobre o curso, tá? As inscrições vão abrir na semana que vem. Eu ainda não tenho todas as informações, que a gente está finalizando as informações, mas semana que vem a gente vai abrir uma nova turma do Corindu. Então, para não deixar vocês no vácuo, achando que eu sou chata e sou isso ou aquilo, me manda um direct, eu pego o seu número de celular e na hora que as inscrições abrirem, eu mando mensagem para todo mundo, tá bom? Então, Bia, gratidão. E, gente, eu vou terminar a live, né? E eu vou deixar nos stories o arroba da Bia. Então, quem está aqui no YouTube com a gente, quer o arroba dela para entrar em contato, fazer sessão coletiva, conhecer mais sobre o trabalho da Bianca, receber um atendimento, entra no meu Instagram, né? E eu coloco lá o arroba dela e vocês já seguem e já entram em contato com ela, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Bia. Beijo para sua família. Beijo. Gratidão a todos. Uma ótima noite. E amanhã, às 20 horas, espero vocês aqui para um atendimento ao vivo de mesa radiônica. Tá bom? Beijo, gente. Gratidão.